ficar escurecida, um pouco mais ressecada, e também o odor dela começa a ficar mais forte, indicando um processo inicial de degradação. Pegamos um pedaço pequeno de carne degradada para fazer a demonstração. Nesse pedacinho, então, a gente vai colocar o ácido sórbico para fazer esse teste, né, professor? 1h30 depois, olha só a transformação. A carne ficou desse jeito, ela ficou bem mais clara. Muito grande a diferença. O ácido sórbico, ele é um conservante. Ele é um produto seguro. Ele é permitido para ser usado na indústria de alimentos. Ele pode ser utilizado em produtos cárneos curados, maturados, mas não pode na carne fresca. Se a pessoa for comer uma carne como essa daqui, com o ácido sórbico, que está bem parecida, né, com essa carne saudável, o que pode acontecer com ela? O ácido sórbico em si dificilmente vai dar algum problema. Tá? Ele não é um produto cancerígeno, ele não causa uma doença crônica. Mas a gente está mascarando uma carne que pode ter sido mal acondicionada, em temperaturas inadequadas e ter muita bactéria ali. Pode dar uma gastroenterite, né? Geralmente com vômitos, diarreia. O frigorífico Larissa, que tem instalações em Mauá, na Grande São Paulo, e em Iporã, no Paraná, também foi alvo da Polícia Federal. Numa conversa, um dos donos diz que os funcionários poderiam falsificar a data de fabricação de um alimento que já estava com o prazo de validade vencido. Nós temos uma carga de barriga, naquela uma lá que tem que trocar etiqueta, lembra? Ah, mas daí troca, ué. Já está vencida. O relatório da Polícia Federal não diz se os produtos irregulares mencionados nos telefonemas foram vendidos de fato. Na sexta-feira passada, veio a público o resultado da operação chamada Carne Fraca. Os casos mais graves foram os que citamos, o frigorífico Pecim e o Larissa. Além destes, há outros 19 suspeitos. Também está na lista a JBS, dona das marcas Friboi, Seara, Big Frango e Swift, que foi objeto de busca e apreensão de documentos. Um dos seus funcionários foi preso, mas não teve nenhum frigorífico interditado. Outro investigado é o grupo BRF, dono da Sadia e Perdigão, entre outras, que teve sua unidade de Mineiros, em Goiás, interditada por causa de suspeita de pagamento de propina para continuar funcionando. Nem o Ministério da Agricultura, nem a Polícia Federal, nem a empresa informaram para quais marcas a unidade de Mineiros produzia. O Ministério da Agricultura informou que esses casos são pontuais e revela que, num universo de quase 5 mil frigoríficos, apenas 21 estão sendo investigados e que só 3 foram interditados. A principal suspeita da Polícia Federal é a seguinte: para escapar da fiscalização do Ministério da Agricultura, funcionários de frigoríficos e de algumas subsidiárias de empresas de alimentos de 6 estados, mais o Distrito Federal, teriam pago propina. 34 funcionários públicos são suspeitos de receber o suborno em dinheiro e também em mercadorias, como frango e picanha. E até que ponto eles não puniam as irregularidades? Em outra conversa inédita, um fiscal do Ministério da Agricultura em Curitiba fala com outro agente sobre um carregamento contaminado com a bactéria Salmonella, que pode causar infecções e até matar. Eu sei que veio da Europa. Veio, não sei se 17 ou 18 toneladas de peru com salmonela. Eu não sei o que faz com isso. Dá cozimento. Eu nunca vi disso. É fazer mortadela. Liberaram essa porcaria desse produto aí. Os telefonemas, segundo a Polícia Federal, indicam que o frigorífico Souza Ramos, também do Paraná, iria comprar o carregamento, mas desistiu. Mas e se o peru com salmonela tivesse virado mesmo mortadela? Se os procedimentos corretos forem adotados, o professor diz que não há risco. Essa mortadela, durante a sua fabricação, ela vai ser, sim, cozida dentro da fábrica, em temperaturas que vão inativar essa salmonela. Então não teria nenhum perigo. É muito difícil o consumidor identificar na prateleira a fraude, a carne estragada que foi maquiada para parecer boa. O professor diz que isso é trabalho de fiscalização, mas dá uma dica que pode indicar um possível golpe: carne com cor muito intensa. Então o que a gente diz é para evitar os excessos. Uma carne que esteja excessivamente vermelha, né, um vermelho muito vivo, a gente evita, assim como aquela excessivamente escura. E o que pode acontecer com as crianças que comem alimentos adulterados? Depois que o auditor Daniel Teixeira foi obrigado a deixar de fiscalizar o frigorífico Pecim,
ele passou a vistoriar o Souza Ramos, também do Paraná. Em 2014, essa empresa começou a fornecer 260 toneladas de salsicha de peru para alunos de escolas públicas do estado. Com análise de DNA, a gente conseguiu constatar que não tinha sido usado nada de peru. O que tinha, segundo ele, era basicamente carne de carcaça de frango e uma série de problemas. Ele não tinha o teor mínimo de proteína que deveria ter, ele tinha teores de açúcar, carboidratos acima do permitido pelo Ministério da Agricultura também. Ele tinha um teor de sal até 80 vezes, de sódio até 80 vezes maior do que o regulamento da Anvisa. A licitação foi suspensa. Encontramos essas crianças que comeram frango achando que era peru durante 6 meses. Eu acho que muito errado eles servirem uma coisa assim, sabe? Eles usaram isso para ganhar mais dinheiro, né? Para crescer as empresas deles, enganando o consumidor, né? É alimento, gente. Não se faz isso. Mas o auditor que deu início à operação Carne Fraca tranquiliza. Dá para continuar comendo carne. A nossa cadeia produtiva é uma das mais organizadas do planeta. O que falta? Falta fiscalização e transparência. O Brasil ele não pode perder mercado por causa de situações como essa. A BRF declarou que a fábrica interditada de Mineiros está habilitada a exportar para os mercados mais exigentes do mundo, como União Europeia, Rússia, Canadá e Japão, e que segue as diferentes normas estipuladas por esses países. A companhia disse que uma auditoria do Ministério da Agricultura, no fim de fevereiro, considerou unidade apta para manter suas operações. A BRF afirmou também que a interdição da fábrica é preventiva e temporária e que vai durar até que apresente as informações que atestem a segurança e a qualidade de seus produtos, o que, segundo a companhia, vai acontecer em breve, uma vez que os processos e os padrões estão entre os mais rigorosos do mundo. A JBS declarou que a qualidade é sua maior prioridade e a razão de ter se transformado na maior empresa de proteína do mundo. Acrescentou que exporta carne para mais de 150 países, como Estados Unidos, Alemanha e Japão, e que é auditada por missões sanitárias internacionais e por clientes. A JBS afirmou também que reforça o comprometimento com a qualidade de seus produtos e que reitera seu compromisso com o aprimoramento das práticas sanitárias. O frigorífico Larissa disse que seus produtos passam por um rigoroso acompanhamento de controle de qualidade, possuindo todas as licenças e alvarás de funcionamento que garantem a comercialização e o consumo. A empresa afirmou também que exporta seus produtos para diversas partes do mundo e que isso lhe garante um selo de qualidade de exportação. Sobre a salsicha de peru cozida e congelada fornecida para a Secretaria de Educação do Paraná, o frigorífico Souza Ramos declarou que nunca houve imputação do uso de carne estragada, imprópria para o consumo ou que pudesse prejudicar a saúde de seus consumidores. A empresa disse que a Secretaria de Educação do Paraná atestou que o primeiro lote de fornecimento das salsichas estava próprio para consumo, uma vez que estava adequado às recomendações da Organização Mundial da Saúde e que teria sido um produto muito bem aceito pelos alunos. A Pecim Alimentos afirmou que tem amplo interesse em contribuir com as investigações e que está à disposição das autoridades policiais para prestar quaisquer esclarecimentos necessários. A empresa se disse confiante de que os órgãos competentes saberão discernir a veracidade dos fatos alegados e pediu paciência e serenidade da sociedade para os esclarecimentos dos fatos verdadeiros. Ainda nesta edição, o governo federal anunciou que uma força-tarefa vai inspecionar as 21 empresas sob investigação na Operação Carne Fraca. Você vai ver também o encontro do presidente Michel Temer com ministros, representantes do setor de alimentos e com embaixadores de países que importam os nossos produtos. Daqui a pouco. Nos últimos meses, toneladas de dinheiro da Venezuela vêm aparecendo ilegalmente em diferentes pontos do Brasil. Só esta semana, 40 milhões de bolívares foram apreendidos numa favela do Rio de Janeiro. Olha, e o esquema tem uma conexão no Paraguai. Os nossos repórteres foram até lá para saber por que essa dinheirama toda está cruzando a nossa fronteira. Montanhas de bolívares, a moeda da Venezuela. Toneladas desse dinheiro circulam pelo Brasil. Desde o ano passado, houve apreensões em pelo menos 8 estados. Esta semana, a Polícia Civil encontrou 40 milhões de bolívares na zona portuária do Rio. E o delegado da Polícia Federal em Guaíra, no Paraná, revela.
Quem é que estava com esse dinheiro? Na maioria das vezes eram ou contrabandistas ou traficantes que já haviam sido condenados ou investigados pela Polícia Federal por esses outros crimes. Para entender melhor essa história, fomos até Roraima, na fronteira do Brasil com a Venezuela. Aqui os bolívares parecem voar da mão e até dos pés dos cambistas. Consumidores carregam bolos de dinheiro para fazer compras. A inflação de mais de 700% ao ano na Venezuela derreteu o valor do bolívar. E o governo de lá emitiu uma quantidade enorme de moeda. Em dezembro, o presidente Nicolás Maduro chegou a decretar o fechamento das fronteiras. Motivo? Grupos mafiosos estariam levando bilhões de bolívares para outros países. E deu prazo para retirar de circulação as notas de 100, segundo o governo, as mais procuradas. A maior apreensão de bolívares até hoje foi feita nesta casa em Salto del Guairá, no Paraguai, no último dia 13 de fevereiro. Lá dentro, os policiais encontraram 30 toneladas do dinheiro venezuelano. A polícia paraguaia chegou até a casa a partir deste vídeo. Tem vários pacotes de bolívar aqui. Aqui é uma sala, tem mais aqui nessa outra sala e o restante está aqui nessa sala aqui, ó. O brasileiro José Luiz Alves de Souza, traficante conhecido como Saci, confirma para o chefe da quadrilha a existência do dinheiro negociado. E nós temos aqui 1 bilhão e 400 milhões de bolívares. O dono da casa foi preso na operação. Ele também era sócio de uma loja de pesca que vende armas legalmente na cidade. O brasileiro e outros 2 paraguaios estão foragidos. Era tanto dinheiro que o caminhão que carregava as notas apreendidas para o banco em Assunção acabou tombando na estrada. Foi por causa do peso, diz o chefe da investigação no Paraguai. O promotor Julio César Yegros conta que 2 cidadãos ucranianos e um russo estão sendo procurados, suspeitos de transportar os bolívares ilegalmente. A Agência Antidrogas dos Estados Unidos, a DEA, também entrou na investigação. O promotor paraguaio diz que o governo venezuelano usou um papel moeda para a nota de 100 bolívares, semelhante ao usado na nota de 100 dólares. Se vocês repararem, o tamanho é praticamente o mesmo. E a textura também é muito parecida. Se a gente pegar uma nota de 50 reais, por exemplo, já existe uma diferença maior no tamanho. Aqui vocês podem ver, olha a diferença. Por isso, a principal suspeita dos investigadores é que a intenção dos criminosos seja transformar esse dinheiro super desvalorizado numa fortuna em dólares. O delegado Marco Smith fez a conta. Quantos dólares falsos poderiam ser fabricados com 30 toneladas de bolívares? Pelas informações extraoficiais, se forem notas de 100 bolívares falsificadas para 100 dólares, daria em torno de 3 bilhões de dólares. É muito dinheiro. É dinheiro demais. O que intriga os investigadores é que nenhum laboratório de falsificação foi encontrado. Outra hipótese: criminosos estariam tirando proveito das taxas de câmbio na Venezuela. Pela cotação oficial, com 3 bolívares e 15 centavos, você compra R$1. Mas, na prática, a população paga muito mais. Na fronteira, por exemplo, você precisa de 1.000 bolívares para ter R$1. Você fazendo essa operação entre mercado negro e valor nominal, valor do governo, se ganharia muito dinheiro. O governo da Venezuela nega que isso esteja acontecendo. O fato é que, segundo a polícia, os bolívares percorreram mais de 8.000 quilômetros por estradas da Venezuela, Colômbia, Peru, Bolívia, Brasil e Paraguai. Mas quem estaria por trás desse negócio? As autoridades afirmam que apenas uma organização criminosa, muito bem estruturada, seria capaz de fazer o transporte, de atravessar tantas fronteiras sem ser descoberta. A cooperação para desvendar o mistério dos bolívares reúne esforços dos países por onde o dinheiro passou. Os órgãos centrais da Polícia Federal passaram a coordenar essas investigações e a passar orientações para as descentralizadas. Qual é a orientação agora? Informar todas as
as apreensões e alguns procedimentos sigilosos. Imagine que você está num corredor sombrio, a luz piscando, e lá no fim, uma porta batendo inexplicavelmente. É fantasma? Você anda por esse corredor? Deus o livre! Está na hora de falar dos mistérios que circulam na internet. E esta semana, o vídeo que bombou nas redes sociais também foi, evidentemente, o que o povo mais pediu para o detetive virtual. Fala aí, pessoal! Recebi esse vídeo e gostaria de saber de você, Tadeu, se isso aí é verdade ou se é apenas mais uma montagem. No vídeo tem porta batendo, um monte de luzes piscando, barulhos bem assustadores. Então eu queria pedir para o detetive virtual investigar o caso do vídeo do fantasma do IML de Cuiabá. Eu sou de Cuiabá, mas eu moro em Londres e o vídeo chegou aqui. Agora eu quero saber, a minha Cuiabá tá com fantasma ou não tá? Fantasma em Cuiabá? Ainda por cima no IML. Vamos ver essa história direitinho. O vídeo que viralizou esta semana é esse aqui, ó. É noite. O lugar está vazio. As luzes piscam sem parar. É a porta da caixa de incêndio que está batendo. A porta para de bater. E de repente, a luz se apaga. A luz volta. Mas não tem nada ali. Tô louco, meu. Que isso? Sinistro, né? Sinistro é pouco, ainda mais sabendo que é do IML. Será esse o primeiro registro em vídeo de um fantasma? Por que a porta batia? Por que a luz piscava? É um fenômeno paranormal? É fantasma? Detetive virtual, venha pra cá. Você tá em que time, companheiro? Detetive virtual vai investigar. E você, acha que é verdade esse vídeo? É realmente um fenômeno paranormal, um fantasma? Ou não passa de uma mentira? Entre lá no site do Fantástico e dê o seu voto. Depois do intervalo, a explicação para o mistério. É que nem você almoçar, por exemplo, pensando no que vai